Sejamos todos bem-vindos ao Quinto Café Filosófico. Nessa cena de hoje, escolhemos o tema A Vaidade e a Ganância no século XXI. E falar sobre a vaidade é algo extremamente complexo, uma vez que, ao longo da nossa história evolutiva, não fomos acostumados a debater sobre esse tema. Talvez porque tivéssemos vergonha de assumir aquilo que nós somos na intimidade. E falar sobre a vaidade também é algo extremamente complexo, tendo em vista que nós poderemos identificá-la como um componente do instinto sexual. Nós somos levados a desejar cada vez mais, e esse desejo de ser observado faz com que nós alimentemos cada vez mais a atrair os olhares e viver da atração do olhar, da impressão que nós causamos nos outros. Dessa forma, foi que nós, em conversa com o professor Spencer Júnior, da UPE, e o professor Saulo Santos, da UFPE, chegamos à conclusão que o tema ideal para nós atuarmos no Quinto Café seria esse: a vaidade e a ganância no século XXI. Uma vez que toda a nossa cultura hoje é gerada numa matriz do desejo, de um consumo desenfreado. E isso faz com que cada vez mais nós lutemos para atrair a atenção do outro. E essa atenção, atrair a atenção do outro, é algo que está conosco desde a infância, quando nós tentávamos chamar a atenção de nossos pais, dos adultos, para olhar o nosso comportamento ainda infantil. Mas talvez desde ali nós já precisávamos do olhar do outro para nos sentirmos vivos. E foi assim que nós chamávamos a atenção quando ganhávamos uma roupa nova, um brinquedo novo, um presente que vinha encher os nossos olhos de alegria. E nesse mesmo instante nós gostávamos de compartilhar isso com os outros. E assim nós fomos crescendo e aprendendo e transferindo isso para as roupas, para os outros objetos, para os entes. E fomos nos acostumando a nos sentir prazer a partir do olhar que nós, da impressão que nós causamos no outro. E a vaidade está conosco desde sempre. Vale ressaltar que, infelizmente, talvez, nós temos que fazer um ponto decisivo nesse café. E sobre isso eu conversei com o professor Spencer, que nós rotulamos sumariamente a vaidade como um defeito. Mas será que a vaidade é um defeito? Ou nós deveríamos somente tratá-la no ponto em que ela se transforma um vício? Um vício que faz com que eu observe somente a mim, num processo egoísta, onde eu não consigo me observar como uma extensão do outro. Então, todos esses mecanismos serão importantíssimos, porque iremos perceber ao longo do café que a vaidade está ligada a outros comportamentos, como o orgulho, como a intolerância, o medo da frustração, a não aceitação por aquilo que nós não conseguimos obter. E isso vai gerar cada vez mais uma disputa, uma ganância, uma inveja desenfreada, e vai dificultar sobremaneira as relações interpessoais. Então, falar sobre a vaidade e a ganância no século XXI é, sem sombra de dúvida, uma oportunidade de refletirmos acerca de nós mesmos, sobre aquilo que somos em nossa intimidade, e muitas vezes, por estarmos pintando o nosso eu com várias demãos de tintas, muitas vezes não nos reconhecemos mais enquanto eu, ou aquilo que eu somos. Então, o Café Filosófico nasce com essa tentativa de trazer para a sociedade a dimensão do humano, aquilo que nos constitui enquanto ser. E com isso, faz com que nós tenhamos ferramentas hábeis para trabalhar nesse autoconhecimento, ou pelo menos nesse autoapercebimento, para saber, ao fim, o quanto nós estamos doentes a partir do momento em que perdemos o controle sobre os nossos atos e pensamentos. E isso se faz cada vez mais importante ser debatido, porque a vaidade é também encontrada não só no campo moral, mas também no campo intelectual. E aí talvez é o momento em que ela se torna mais agressiva, porque seria o campo da intelectualidade o responsável por nos guiar à luz da razão por um caminho seguro. E quando nós nos deixamos levar pela vaidade nesse campo da intelectualidade, nós perdemos um referencial seguro
no caminho pelo qual nós devemos compartilhar. E é nessa proposta filosófica que nasce esse quinto café filosófico, onde eu tenho a alegria e a felicidade de compartilhar com os professores Spencer Júnior e o professor Saulo Santos esse café, essa temática tão importante. Então, meus caros colegas, o que nós poderíamos elencar sobre a vaidade nesse começo de café filosófico, sobre a vaidade e a ganância como um componente erótico, um componente do instinto sexual, como um prazer em que nós sentimos em receber a chancela do outro em nossa dimensão pessoal? Bom, boa tarde a vocês. Meus agradecimentos à oportunidade de estarmos compartilhando saberes com a sociedade. Não deixa de ser encontros célebres os que são promovidos para poder refletir sobre a condição humana. E eu penso que um sábado à tarde que reúne um expressivo quantitativo de pessoas já é um sinal, uma evidência de que existe um interesse coletivo em termos de temáticas que perpassem, digamos, o sofrimento e também, ao mesmo tempo, as perspectivas eficazes de uma vida boa, uma vida melhor. Para poder falar sobre a vaidade, eu pensei inicialmente fazer uma inversão em termos do axioma que sempre estruturou o pensamento no mundo ocidental, desde o advento da ciência, que foi o pensamento cartesiano, na velha frase, penso, logo existo. Pensei fazer uma inversão que representasse melhor o próprio tema. Em vez de ser penso, logo existo, poderia dizer apareço, logo sou visto. E partindo desse princípio, para poder fazer alguns indicativos sobre a importância dessa temática, que hoje toma vultos de um transtorno psiquiátrico, eu penso que seria necessário usar de algumas narrativas para poder, digamos, destacar pontos ortopédicos importantíssimos nesta compreensão. Pensei inicialmente em trazer o conto, cuja metáfora também vai ajudar a dar o fio condutor da minha reflexão, que é o espelho. Nada mais representativo para falar sobre a vaidade do que o espelho, como diziam os medievais. No fundo de todo um espelho habita um demônio. E o conto de Machado de Assis é bastante contributivo nisto, quando ele traz a personagem Jacobina, que era um jovem, até então sem nenhum brilho social, mas que tinha um apetite intelectual interessante, tanto que confabulava com seus colegas a respeito, defendia ele, essa teoria da existência de dois tipos de almas: a alma de fora para dentro e a alma de dentro para fora. Jacobina adquire, por mérito próprio, a patente de alferes, que conferia uma patente mediana na velha Guarda Nacional. Lembremos-nos que estamos falando de Machado de Assis, meados do século XIX. E a partir dali ele começa a perceber que as pessoas já não o viam como antes, como alguém invisível ou insignificante. Passava a ser uma pessoa importante, de notoriedade social, em função da farda da qual ele se revestia, e ali passou a ter essa projeção, e ele se identificando cada vez mais com a patente de alferes. Recebe o convite de uma de suas grandes admiradoras, a sua tia, para que pudesse coabitar com ela a sua residência, e ele vai e tem um quarto reservado unicamente para ele, e ali ele fica por alguns dias, e ela resolve colocar um grande espelho emoldurado, caprichado no seu quarto,
onde normalmente antes de sair para o trabalho, ele parava frente ao espelho com sua farda, lembrando-se sempre da ovação que recebia das pessoas, da importância que ele experimentava no reconhecimento através da farda, e saía para o trabalho. No vai e vem dessa locomoção, ele se deu conta, certa feita, de uma experiência em que ele tinha se despido, tinha passado por frente do espelho, pela frente do espelho, e não tinha detectado a projeção da sua imagem no espelho. Ou seja, o espelho somente refletia quando ele estava fardado. Sem a farda, ele não aparecia no espelho. E ele começou a cair num drama profundo, porque naquele instante que ele estava a constatar que a visibilidade dele dependia da farda, dos títulos, das honrarias de que ele se revestia, naquele mês, naquela mesma semana em que a família toda teve que ir para uma viagem e o deixou sozinho em casa, e ele estava de licença do seu ofício como, digamos, guarda nacional, e ele ficou uma semana em casa sem ter o que fazer, entregue lentamente ao seu próprio vazio, e foi aí que ele se deparou com a realidade anímica, a mais profunda de todo ser humano, lembrando o dizer de Pascoal, que todos nós, se ficássemos 24 horas num quarto de braços cruzados, seríamos avassalados por aquilo que ele chamou de o ennui, ou seja, uma profunda angústia. Por isso que as pessoas precisam ter o que ele chamava de divertissement, diversão, senão ninguém aguenta ficar por mais de 24 horas consigo próprio. O que é muito estranho, porque a nossa própria presença talvez seja a presença mais assombrosa, e não outra pessoa que nos ameace tanto quanto nós mesmos. Não por acaso que Pascoal já previa que no futuro o homem seria regido por 3 normativas: o barulho, a diversão e a juventude. Então, voltando para a personagem Jacobina, ele coloca em experiência a própria teoria, quando ele percebe que enquanto dependia da aprovação do outro, quando ele se identificava apenas como sujeito importante e existente através da farda que ele vestia, e quando despido dela ele não era nada, ele teve uma grande descoberta, aquela mesma que confirma, digamos, outras expressões da literatura ocidental, que exibe justamente um fator muito importante. O ser humano, quando ele se dá conta justamente desse aspecto do seu próprio vazio, ele tanto pode ter a experiência do desmantelamento, como ele pode ter também a experiência da autodescoberta e do amadurecimento. Freud tem uma frase interessante, quando ele diz que sem amadurecer, que não passa sem outra experiência senão da orfandade, se nós não nos sentirmos órfãos, ninguém nasce. É um paradoxo. Eu só nasço para o mundo quando me percebo órfão de alguém, órfão de quem cuida de mim ou do próprio mundo que me acolhe. Então, a experiência, nesse caso de Jacobina, eu diria como uma representação simbólica, digamos, da vaidade como sendo uma forma de você encobrir o seu próprio vazio. Um artifício. Nós falamos hoje tanto em inteligência artificial, mas, de fato, a inteligência artificial, talvez mais, digamos, ameaçadora, seja a própria artificialização da nossa inteligência. Estamos artificializando nossa inteligência, que é mais perigoso do que a inteligência artificial de algoritmos ou de uma robótica de controle externo a nós. Por isso que o conto de Machado de Assis tem uma certa propriedade, porque coloca o seguinte elemento: em verdade, a alma nasce de dentro para fora no momento que ela experimenta esse vazio e o assume, e percebe através disto a sua própria insignificância. E não o contrário, quando você depende
da significação do outro para poder lhe dar um destino em um lugar no mundo, você encobre esse vazio e você enfraquece. Daí porque a vaidade é um sintoma do nosso ressentimento diante de um mundo, quando nós constatamos, não nos dá nenhum significado e nenhuma importância, a não ser aquele que podemos construir para nós mesmos, com certa interdependência da aprovação coletiva, que é a doença contemporânea que deu um caráter superlativo a essa questão. Hamlet, na conversa com Horácio, tem uma frase célebre, quando ele pergunta ao seu fiel amigo: que serei eu de mim quando todos aqueles que dizem o que eu devo ser, ou aquilo que eu devo fazer, desaparecerem? O que será de mim? O que sobra de mim quando aqueles que me nomeiam e me dão sentido e significado já não estiverem mais próximo de mim? Eu me encontro justamente com a minha angústia, o elemento fundacional do ser humano. Então, pegando o gancho nessa versão que eu estou fazendo a provocação do pensamento fundante da ciência, pensamento fundante da contemporaneidade do nosso tempo, que é penso logo existo, que nos confere um suposto saber sobre o mundo e sobre nós mesmos, que viria virtualmente solucionar a questão existencial do ser humano, na verdade hoje está invertido justamente na perspectiva do nosso ressentimento, do nosso medo maior, do nosso grande temor, que é justamente, não é penso logo existo, apareço logo sou visto. Ou seja, se eu não aparecer, eu não ganho significado. Obviamente que esse deslocamento em que o indivíduo coloca, não na propriedade, na substância, no encontro com o seu próprio vazio, ao que ele deve se perguntar: que devo eu fazer no encontro com o meu próprio vazio, e não encobrir, não projetar algo que não seja eu mesmo, fica justamente a dimensão que eu diria mais próxima, digamos, do patológico da vaidade contemporânea, que sai da fronteira de uma vaidade sutil e necessária para uma vaidade adoecedora, que seria justamente o indivíduo que passa a criar uma imagem dele para o mundo e não ele próprio para o mundo, que é diferente. O narcisista não ama ele, o narcisista odeia-se tanto e é tão acovardado com o seu próprio vazio, que ele carece criar uma imagem que não lhe pertence, não lhe representa, para ser admirado e amado, criando uma vida para ser curtida, da qual ele não curte em nada. E esse é o problema, o fosso que se abre entre esse indivíduo e o mundo, que é a imagem que ele projeta dele e aquilo que de fato ele passa, a maneira da sugestão de Machado de Assis, cobrir o seu vazio através de títulos, de fardas, que no mundo contemporâneo significa das imagens midiáticas, das imagens virtuais que projeta a meu respeito. Indo para um outro ponto que eu acho importante, e aí eu trago justamente que no percurso da história, a vaidade sempre foi refletida como um dos aspectos mais preocupantes da formação psicológica de um indivíduo. Se nós nos remetermos, por exemplo, já à tradição judaico-cristã, e até antes mesmo do próprio Novo Testamento, vamos encontrar, antes mesmo daquilo que um grande teórico contemporâneo britânico, que usa esse pseudônimo, Theodore Dalrymple, quando ele coloca que talvez o mito que mais reflita e de forma mais útil a nossa realidade atual esteja muito bem representado na metáfora de Lúcifer, quando se deu conta, por um movimento qualquer, que existia um espelho no céu, que surgiu não se sabe como, que permitiu que todos os anjos que estavam nivelados
em graus de importância, fizesse com que ele contemplasse a sua imagem e se fascinasse por si próprio. Não por acaso Lúcifer, luz bela, o mais belo dos anjos. Lúcifer, na contemplação da sua própria imagem, se considerou superior a todos os outros anjos, desobedecendo uma lógica de harmonia social do paraíso ou do céu, que seria justamente a ordem do ritmo da criação. Todos partilhavam dos mesmos privilégios e obrigações. Lúcifer entendeu de outra forma. Ele se individua, quebra o ritmo da criação na relação com nós e busca se destacar. Destacar significa sair da estaca e além daquilo que me sustenta. E lógico que nesse destaque ele briga com o Criador, e naturalmente na briga com Miguel, ele é, segundo a tradição, jogado para o Golfo de Nápoles, onde se constitui como uma estrela nalva, e diz a literatura ocidental representada por Milton, muito bem sobre o paraíso perdido, quando Miguel chega para ele e pergunta: mas Lúcifer, perdestes o céu? E ele responde com a empáfia que já caracteriza um dos princípios psicológicos mais nocivos do comportamento do homem envaidecido. Prefiro ser um senhor na terra a ser um escravo no céu. Então essa colocação marca inicialmente como a sabedoria antiga percebia o traço psicológico do envaidecimento como não apenas autodestrutivo, como comprometedor do laço social, como também uma ruptura ameaçadora da constituição orquestrada da sociedade. Dando sequência a essa mesma mentalidade, onde já na tradição judaico-cristã a ideia, digamos, da vaidade já era vista como pecado, tanto isso é verdade que um conto maravilhoso do Flaubert, que foi um escritor francês também, oitocentista, da época do romantismo francês, colocava que Antônio, que nós temos aqui uma cidade em homenagem ao mesmo, Vitória de Santo Antão, o que significa Vitória de Santo Antão? Antão era um anacoreta. O que era um anacoreta? Um monge do deserto, que foi habitar o interior de uma caverna para poder superar todas as tentações. E por 90 anos consecutivos, ele sempre recebeu a visita do demônio, tentando tentá-lo de todas as formas, através da luxúria, da gula, de todos os outros conhecidos pecados capitais, e ele sempre resistiu, sempre conseguiu superar. Até que o demônio, cansado, chegou para Antão e disse: você me venceu. Realmente eu estou cansado, você é um vitorioso. E resolveu ir embora. Antão, super motivado pela conquista, daí porque a vitória de Santo Antão, saiu da caverna, deitou-se no chão, levantou os braços e disse: Deus, agora eu mereço ser santo. O demônio voltou imediatamente. O que fazes aqui? Ele disse: Antão, você terminou cometendo o pior dos pecados. Qual foi? A vaidade. Você está se autonomeando um vaidoso, ou no caso um santo. Assim sendo, eu estou aqui de volta. Então a vaidade sempre foi muito bem ilustrada pela literatura, muito bem ilustrada pela Bíblia, como sendo um pecado. Já existia um reconhecimento na psicologia dos antigos de que a vaidade era uma constituição psicológica de alto risco. Mas para que nós possamos dar sequência, temos tempo, vamos usar alguns traços também de outra vertente da sabedoria antiga, que realmente chancela a ideia de como a vaidade é condenável. Vamos para a mitologia grega, vamos tirar Narciso e colocá-lo mais adiante. Vamos para Eris, uma deusa muito envaidecida, que não foi convidada para um banquete no Olimpo, que reunia 3 grandes deusas
de nomes latinos, Vênus, Minerva e Juno, e ela ali invejosa pelo fato de não ter sido convocada. A palavra inveja quer dizer inveja, quer dizer ver dentro. O invejoso quer saber de tudo do outro, esquecendo a si mesmo. Ela resolve jogar uma maçã de ouro na mesa e faz a provocação que não se deve fazer a mulher nenhuma na reunião daquelas 3 deusas. Qual das 3 é a mais bela? E ali há digamos, mal-estar entre as 3 que brigam para saber qual delas é a mais bonita. E aí Zeus, para não querer se intrometer naquela briga, intervém e sugere que apareça lá um pastor que ele enviou e resolva o problema, e quem termina ganhando a batalha, lógico, é Vênus, por ser a deusa da beleza. Mas a partir dessa decisão que vem da própria vaidade, nasce a chamada Batalha de Troia, porque Helena, filha naturalmente de Vênus, começa a criar ali o primeiro mal-estar da, digamos, harmonia que existia na cidade de Atenas. Um outro mito também, não menos conhecido, por exemplo, é o mito de Aracne, que era uma humana, uma mortal, que tinha uma habilidosa forma de tecer, era uma grande tecelã. Ficou tão envaidecida que desafiou Palas de Atenas, que era uma deusa, de que ela tecia melhor que Palas de Atenas. E Palas de Atenas ficou incomodada, porque os deuses gregos tinham muito essa representação humana, humanizada. Desce e faz uma competição para ver quem teceria melhor. Lógico que Aracne perde de longe e recebe a condenação de tecer para sempre a mesma coisa como uma aranha. Por isso, Aracne é o nome que se dá origem à palavra aranha. Mas o que eu quero dizer com isso é que, tanto na tradição judaico-cristã, o pecado já era, digamos, o diagnóstico para a vaidade, como na cultura grega, a vaidade também era vista como desequilíbrio. Nos 2 pontos, pecado, desequilíbrio, perpassa a história da humanidade. Esse é um fato relevante. E aí, colocando uma outra ilustração, para entendermos melhor, que aí eu vou dar a palavra para o professor Saulo, para depois fazer os aprofundamentos, eu colocaria 3 fundamentos que fez com que esse conceito de pecado e esse conceito, digamos, de desequilíbrio se contornasse ao ponto de que a virtude, hoje maior do comportamento social, venha a ser a própria vaidade, digamos, renomeada no conceito de autoestima, que seria justamente 3 éticas que sempre marcaram a história da vida humana. A ética, que foi a ética mitológica, cosmológica, que é a ética que pressupunha que o homem tinha uma referência fora dele para poder orientá-lo. Vamos chamar essas 3 éticas de éticas verticais. A ética mitológica dizia ao homem como ele deveria ser, o que ele poderia fazer, qual era o seu destino, as coisas eram dadas. Isso estaria representado na própria máscara grega. A máscara grega, que criou o teatro, era uma forma que as pessoas poderiam expressar o que realmente pensavam, através das personagens, sem a censura dos deuses olímpicos. Por isso que funcionou muito bem o teatro, e funciona muito bem hoje, através das brincadeiras. Eu posso dizer alguma coisa em torno de brincadeira, algo que seja realmente verdadeiro, mas como sendo brincadeira, ninguém vai tratar com tanta seriedade. Os gregos já tinham entendido isso. Sob as máscaras, tudo que é dito é perdoável, porque não passa de representação cênica. Mas a máscara, nesse sentido, vamos deixar como primeiro símbolo da ética cosmológica, para uma segunda ética que dá continuidade a um princípio de regulação do indivíduo. O indivíduo, ele tem uma referência fora de si.
algo que o norteia, algo que lhe dá um propósito, que seria a ética cristã representada na cruz, onde você tem uma orientação de comportamento. Em Narciso, ou no caso, desculpe, em A Máscara, no conceito da máscara grega, o que nós temos então é aí o controle do narciso do indivíduo, onde a meta seria o dever com a polis grega. Na cruz, nós temos a detenção do narciso, dessa vaidade, onde a meta é Deus. Na evolução dos tempos, nós chegamos em uma outra simbologia importante, regrada por uma outra grande ética, que é a ética da razão, que é o nascimento do iluminismo, que vamos colocar como metáfora a luz. A máscara, Narciso, é reprimido. Na cruz, Narciso é contido e a meta é Deus. E na luz, ou na ética da razão, Narciso é compreendido e a meta dele é o desenvolvimento do seu eu. No primeiro, a meta é a polis, no segundo, a meta é Deus, no terceiro, a meta é o desenvolvimento do seu eu. Mas nas três éticas, que são verticais, o indivíduo tem uma orientação fora de si. O que acontece hoje, e que nós não estamos entendendo, e que fez com que a vaidade fosse convertida do nível do pecado, do desequilíbrio, para uma virtude, em nome da autoestima. É que a ética hoje não é uma ética vertical, é uma ética horizontal. Nós não temos grandes referências para nos conduzir. A nossa meta não é mais Deus. A nossa meta não é mais o dever com a cidade, o dever civil. A nossa meta não é o desenvolvimento do eu propriamente dito. A nossa meta, diferentemente dos três narcisos, representados na máscara, na cruz e na luz, onde Narciso emerge na sua própria imagem, a ética atual, Narciso emerge. Então, o dever, o compromisso e a meta é o próprio indivíduo. Não nem o desenvolvimento dele, é o desenvolvimento dele para a projeção do seu eu, ou seja, a imagem de si. Então, qual é o agravante disso? No que isso muda a perspectiva do nosso tempo. Isso é ruim? É bom? Diríamos que eu não penso como tempos passados foram melhores do que os atuais. São desafios e marcas do nosso tempo. Eu diria que a boa saúde ou a saúde mental estaria atribuída a uma consciência melhor do nosso tempo para que nós saibamos fazer melhores escolhas. O tempo atual, que é da ética horizontal, não é das grandes referências que diz o que a gente faz. É você que vai dizer o que você vai fazer. Você escolhe. Mas esse tem sido, ao mesmo tempo, o nosso grande temor e que nos coloca em confronto ainda maior com o vazio, como nenhum outro tempo já aconteceu, porque a gente sempre teve o paternalismo para poder, digamos assim, suavizar o encontro com o nosso próprio vazio. Nós temos a cultura neoliberal, o Estado mínimo, cada um por si, se vire. Você é o empresário de si mesmo, é a teologia do empreendedorismo. Você tem que encontrar uma forma na sociedade de sobreviver, e essa forma não é mais única, fixa e com um destino certo. A qualquer momento você tem que mudar, você tem que recriar. Isso cria nas pessoas um temor, uma angústia. Então, o tempo atual, que é o tempo das incertezas, das imprevisibilidades, tem levado o indivíduo a um encontro ainda mais desesperador com essa angústia, com esse vazio, porque nós não temos mais ninguém por nós, senão nós por nós mesmos. Porque é a época das múltiplas escolhas. Nós não temos somente um caminho. Não adianta você começar hoje e vai ter a certeza da aposentadoria. A aposentadoria vai acabar. Você hoje não tem os sentidos que as pessoas lhe davam ao nascer. Você, ao nascer, você tinha trabalhar,
tinha que casar, ter filhos e se aposentar. Hoje, quando eu pego um idoso no meu consultório, e a grande parte do sofrimento vem deles com a seguinte pergunta: Spencer, eu fui surpreendido porque me deram mais 30 anos. Eu estou com 60 e não sei o que vou fazer com os próximos 30 anos, porque eu já cumpri os 3 grandes sentidos da vida humana. Eu já casei, teve filhos, trabalhei, me aposentei, e agora? O que devo eu fazer? Então, isso, lógico, deixa um horizonte muito aberto, muito líquido, e as pessoas não têm sabido lidar com essa situação nova, que é a única na história da humanidade, e a pergunta que fica é: isso é ruim ou é bom? Nem ruim, nem bom. É a marca do nosso tempo. A pergunta é: o que devo eu fazer com as mudanças que foram operadas no meu tempo? Ou eu corro desesperadamente para aquilo que mais se apela hoje, que é a busca do envaidecimento do sujeito, como forma de cobrir esse vazio, que ficou mais exposto diante das múltiplas escolhas, ou, e aí eu deixo o ou com uma subsequente interrogação. O fato é que, hoje, nós encontramos na vaidade um superlativo diante da mudança da ética, que não é mais a ética religiosa, cosmológica, nem a ética iluminista, é a ética em que o indivíduo é empresário dele próprio. É a ética do eu. Não é a ética do Estado, não é a ética do chefe, não é a ética da pátria. Você não morre hoje pela pátria, você não morre hoje pelo trabalho em si propriamente dito. Você morre pelo quê hoje? Então, essa é uma grande questão que me faz pensar que esse tempo que está totalmente reconfigurado leva as pessoas a uma experiência singular. Hoje, você não tem medo. Antes, você tinha medo de morrer. Hoje, você tem medo de viver. A dor maior não é a perda de um ente querido. A dor maior passou hoje a ser a dor de viver. Por isso, tanto suicídio. E o que acontece com a vaidade? A vaidade se tornou como uma salvação, a busca enlouquecedora do indivíduo se sentir aprovado pelos outros, encontrar seu espaço, competindo com os outros, atravessando os outros, e ele, acima de tudo e de todos, a maneira luciferina, ou seja, o que importa meu eu, o privado sobre o público. Como diria Michel de Montaigne, nada mais faz tão mal o ser humano, senão ele tentar se comparar ao outro. E o que nós fazemos hoje é justamente que a vaidade, em vez de ser pecado ou desequilíbrio, se transformou em virtude. Mas uma virtude que encobre o nosso grande medo. Porque o nosso grande medo hoje não é o medo como acontecia antigamente. Você tinha como, digamos, vergonha, era quando você não cumpria o seu dever. Hoje você tem vergonha quando você não consegue aparecer na TV. Né? Antes você tinha, digamos, como honra, morrer por uma causa. Hoje você tem como desonra não conseguir viver pela causa própria. E essa é uma questão que fica aí provocativa para um aprofundamento subsequente. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas presentes. Eu queria primeiramente agradecer a Mário pelo convite, a Luana, que está ali, que me indicou o meu nome, né? E agradecer a dividir esse espaço também o professor Spencer, que é uma honra poder estar aqui. E Mário, ele disse que eu não precisava ter filtros. Isso é muito perigoso. Porque normalmente eu não costumo
falar o que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Porque eu acho importante o contraditório, o pensamento divergente. Porque é aí que se encontra, como já disse alguns no passado, é aí que se encontra a verdade. É no contraditório, é na contradição. E o medo do debate e o medo das opiniões diferentes é uma característica daqueles que são inseguros e que não têm autoconfiança, que levam as instituições e as pessoas a viverem no isolamento das suas causas. Quem tem firmeza nos seus princípios e ciência dos seus pressupostos não teme o debate. Então, eu hoje me sento aqui com uma felicidade imensa, porque eu acho que isso é uma retomada de um debate, de uma discussão, e eu acho simbólico isso ser dentro de uma casa espírita. Porque, tradicionalmente, as instituições estão se isolando e não estão refletindo sobre a sociedade, sobre o momento histórico, mas se autoalimentando num saber do passado, sem pensar nas novas concepções que caminham na direção de um futuro. O que eu venho trazer para a gente pensar, ou, na verdade, o que eu venho trazer como provocação, está baseado em alguns estudos e algumas leituras de um psicanalista chamado Jurandir Freire Costa, que eu admiro bastante, de uma antropóloga chamada Paula Sibilia, e nos trabalhos mais recentes de Leandro Carnal, que também foram algumas referências aqui do professor Spencer. Então, a ideia é que trazer a dúvida. O importante é que vocês saiam daqui com mais dúvidas do que vocês chegaram. Porque é a dúvida que move a nossa capacidade de refletir e pensar. E só assim a gente cresce. Se a gente sair daqui com as mesmas certezas que a gente entrou, a contribuição foi muito pequena. A existência das relações sociais formou a base para o aparecimento da humanidade. E com esse surgimento, as crenças culturais foram e são fundamentais para dar sentido às nossas vidas. Ou seja, sem a presença da subjetividade, não haveria diferença entre nós, humanos, e os animais. A realidade não é aquilo que imaginamos que ela seja. Nós interpretamos a realidade a partir das nossas experiências, vivências, sentimentos. E toda essa realidade é uma interpretação, construindo assim o que chamamos de cultura. Ela é individual, é a expressão também própria das nossas emoções, conscientes e inconscientes, desse sujeito que caminha. Uma das características dessa subjetividade é a manifestação do imaginário, entendendo que imaginário nada tem de ilusório. Para Jurandir Freire Costa, imaginário é tudo aquilo que não tem existência independente da imaginação. Toda e qualquer expressão cultural depende de um outro campo de organização do sujeito, que são as disposições psicológicas, para que esta cultura se manifeste como se existisse.
Nas várias dimensões de expressões da cultura no mundo contemporâneo está a beleza, como uma necessidade de sobrevivência do sujeito atual. Mas a busca pelo belo não é de hoje. Um dos ramos de dedicação da filosofia é pensar qual a natureza do que é belo e das características e fundamentos da arte. Os filósofos gregos já mergulhavam nesse tema, numa tentativa de entender o belo. Por que a arte encanta? E o que desencanta nossos olhos? Essa obstinação pelo belo não é meramente um atributo do bom, porque o belo não tem relação apenas com o bom. Hitler tinha uma obstinação pelo belo, pela arte. Seu sonho era tornar a humanidade o mais bela possível, pois a beleza é algo divino. Tinha algo de superior. E a raça ariana, branca, de olhos claros, foi eleita pela cultura ocidental como a referência da beleza. Perseguida por Hitler e por muitos que se seguiram, e atrás da busca dessa beleza, Hitler matou e morreu. Todo sistema fascista se baseia num pressuposto vaidoso. Bertolt Brecht afirmou que a cadela do fascismo está sempre no cio, esperando ser fecundada para gerar um novo psicopata. Atualmente, buscamos obstinadamente toda uma série de estratégias para modificar o design epidérmico, em nome da boa aparência. Como retrata a antropóloga Paula Sibilia, no excelente artigo chamado O Pavor da Carne. A busca constante pelo reconhecimento pelo outro são fundamentais para eu saber quem eu sou. Se os outros não me olham, se o outro não me aplaude, eu me deprimo, eu me sinto anulado, eu vou deixando de existir. Quando eu posto uma foto no Face ou no Insta, eu fico acompanhando para ver quantos estão curtindo, quantos estão me enaltecendo, porque a minha existência está vinculado a isto. Não importa se eu posto um elogio ou uma agressão. O que importa é que as pessoas vejam. Ao mesmo tempo, esse corpo que tento esculpir, polir, maquiar, embelezar, é o mesmo corpo que trato com violência espantosa. É o contraditório. A obesidade, a drogadição lícita ou ilícita, o álcool, como a pior de todas as drogas, que está no topo da pirâmide daquelas drogas mais agressivas ao ser humano, por ser potencializadora de violência, mas outras drogas, os próprios refrigerantes, antidepressivos e ansiolíticos, cocaína e crack, podem degradar esse mesmo corpo, esse corpo que eu tento maquiar e polir para ser apreciado e visto. Esse cuidado com o externo, com a aparência, com a superfície, denuncia o descuidado com a essência, com o interno, com o fundamental. A exorcização da gordura
a lipofobia, promove o aparecimento de práticas, principalmente junto aos profissionais de saúde, que não se relacionam mais apenas com o tratamento de patologias, nem a prevenção aos adoecimentos, mas a aplicação de técnicas que supram essas necessidades subjetivas da ilusão do corpo perfeito. Na minha área, por exemplo, a odontologia, recentemente veio à tona uma técnica cirúrgica chamada de bichectomia, que são as remoções das gorduras da bochecha, a bola adiposa de Bichat, que tem como funções evitar a propagação de processos infecciosos da boca para a glândula parótida. E assim, para a gente ficar mais belo, a gente solicita dos profissionais a sua remoção. E os profissionais, para satisfazer não só o seu cliente, mas os seus bolsos, removem sem maiores reflexões. Eu me arrisco, colocando a minha saúde num campo de vulnerabilidade, na tentativa de me tornar mais atraente e mais belo. Os profissionais que também estão mais preocupados com o cliente do que com o paciente, entram no jogo da construção desse sujeito ilusório, de uma beleza inatingível, porque ela é imaginária e jamais daremos conta do imaginário. Não importa o que eu tenha, será sempre insuficiente. Quando eu ganho 1.000, eu quero 3. Quando eu ganho 3, eu quero 10. Quando eu ganho 10, eu quero mais. Meu sonho é conhecer Buenos Aires. Ao voltar, eu quero conhecer Nova York. Logo após, Paris, Barcelona, Sydney, Hong Kong, Ilhas Gregas, Caribe. Passada a sensação do prazer, vem a necessidade. Por isso que a linha que separa o lazer do vício é tênue, quase que imperceptível. Já afirmara Maria Rita Kell, o prazer se substitui. Se hoje eu não tenho cerveja, eu bebo um vinho. Se eu não tenho um vinho, eu assisto um filme. Eu vou namorar. Mas quando o prazer passa a ser uma necessidade, a necessidade ela é imperativa. Eu busco a qualquer preço, a qualquer custo. E a minha ambição começa a se ampliar para a ganância, como afirma Mário Sérgio Cortella. Ganância é quando eu passo por cima de tudo e de todos para alcançar o meu objetivo, o que eu desejo, para alimentar esse desejo insaciável. O grande psicanalista francês do século XX, Jacques Lacan, coloca que nós somos sujeitos da falta. É a falta que gera o desejo. E o desejo que nos move na direção do crescimento, na direção da transformação. Mas hoje não sabemos lidar com a falta. Tememos a falta e queremos preencher a todo custo esse vazio das nossas vidas. É como tentar preencher uma peneira com um líquido que escorre pelos seus buracos quase que instantaneamente ao ser derramado. Dentes exageradamente brancos, colocação de lentes de contatos dentais sem maiores critérios, virou uma coqueluche nos últimos anos. E dessa forma, um encaixe perfeito entre os pacientes ávidos pela transformação do corpo e profissionais focados fundamentalmente na extração dos lucros pela aplicação
da técnica, ambos distanciados das realidades da construção da saúde. A questão não é deixar de pensar na estética e na beleza, ou colocá-la num campo da moralidade, mas refletir sobre as consequências dos seus excessos, dos seus caminhos, dos reflexos do comportamento hedonista e nas repercussões sociais e psicológicas do comportamento que exalta o efêmero, o superficial, o passageiro. Essa sociedade que, muito bem colocada por Bauman, se esvai, como quando se tenta pegar com a mão um líquido. Paralelamente à sociedade dos excessos, o Observatório do Terceiro Setor, em 2018, registrou que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo, o que significa mais de 21 mil pessoas por dia. 1/4 da população mundial está de alguma forma afetada pela questão da fome. E o problema da obesidade hoje sufoca a questão da fome nos espaços midiáticos. A negação do envelhecimento e da morte se traduz na busca por esse corpo perfeito, aquele que é admirável e, consequentemente, imortal. A subjetividade passa a ser estruturada em função da superfície visível do corpo, numa sociedade da espetacularização do eu, onde precisamos ser vistos, custe o que custar. A vaidade é a principal característica humana. Dentre os pecados capitais, a verdade, o orgulho, é o pecado que dá origem a todos os outros. Pecado capital é aquele pecado que gera os outros pecados. A avareza gera o egoísmo. A ira gera a vingança, o homicídio e assim por diante. Como todos os outros pecados, com exceção da inveja, que é, como coloca Karnal, o único pecado envergonhado, a vaidade se mostra sem pudores. Na biografia autorizada de Eike Batista, ele se gaba em dizer que começou a fazer fortuna com o tráfico de pedras preciosas. E Steve Jobs, também numa biografia autorizada, relata com orgulho que a sua primeira máquina de fazer dinheiro foi uma que roubava o sinal de interurbano de uma grande empresa de telefonia. A vaidade sem pudores. Ou seja, a vaidade da riqueza, ela tem uma aprovação pela sociedade, por todos nós, independente de como essa riqueza foi construída. A ética é alijada do discurso, menosprezada socialmente, sem qualquer valor. A vaidade é um pecado universal. Ninguém, absolutamente ninguém, foge da vaidade. Por exemplo, ninguém escapa de um elogio. Todos nós aceitamos qualquer elogio. Médicos, dentistas, advogados, intelectuais são marcadamente vaidosos. Para as religiões mais tradicionais, a vaidade é um desvio, no qual eu amo um ser criado, um ser ilusório, eu, que mais recentemente se chama ego. E o ego é uma deturpação da criação, como foi citado por Spencer, relatado no mito de Lúcifer. A vaidade é usada pelo capitalismo de modo triunfante, porque ambos se centram no indivíduo, na meritocracia individual. Contudo, isso não é exclusivamente desse modo de produção. Karnal também aponta
que a vaidade está muito além do modo de produção, que é uma questão humana. O socialismo, ao mumificar Lenin, Mao Tse-tung, os líderes da Coreia, eles também atestam o culto à personalidade e à vaidade. Colocar o indivíduo para ser venerado num busto, numa praça pública, a sua mumificação num templo de veneração, não é um ato de humildade. A vaidade é um dos pecados mais universais. Parece que não podemos viver sem ela. A vaidade é o motor da humanidade. O nosso crescimento depende da vaidade. O progresso depende dela. Salomão, no Eclesiastes, afirmou: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. É muito comum se atribuir essa característica às mulheres, por pintarem o cabelo, maquiarem seus rostos, comprarem inúmeros pares de sapatos, mas a vaidade se manifesta em todos nós. O homem pode até não pintar seus cabelos, mas o seu carro é o XLWY5. Muda apenas o campo de manifestação da vaidade. Ela está em todas as circunstâncias. Parece que não existe muita escapatória. Quando eu digo que na minha cidade não tem mendigos e na sua tem, num lado eu reflito a justiça social, no outro a vaidade. Eu vivo num lugar melhor do que você. Você vive num lugar atrasado, inferior. Quando eu chamo o outro de matuto, Paraíba, eu estou dizendo que eu, da capital ou de determinada região, sou melhor do que aquele da zona da Mata Canavieira ou do Nordeste. Recifense e pernambucano, então somos campeões no quesito vaidade. Temos a maior avenida em linha reta do continente, o maior bloco de carnaval do planeta, o maior São João do mundo, o melhor carnaval da Via Láctea. Temos a primeira sinagoga das Américas. E nos anos 80, o Guinness Book retratou a Livro 7 como a maior livraria do país, e assim por diante. Mas a vaidade se expressa também naquele que se orgulha de ser humilde. Eu tenho apenas uma casa simples, não preciso de carro, como apenas o necessário para manter o meu corpo. Não vivo de excessos. O orgulho de ser controlado, de ter uma vida simples. A história de Francisco de Assis retrata que uma vida toda dedicada à humildade, pela pobreza. No final de sua vida, quando ele estava próximo de sua morte, extremamente deprimido, com a deturpação da sua obra, com a riqueza que estavam construindo em torno do que ele pregou e fez, a igreja que ele estava erguendo. Ele deprimido com essa situação, com a opulência que a igreja que ele tanto lutou desenvolvia, foi visitar sua amiga Clara de Assis. E ela disse: Francisco, ainda falta você dar um último passo, se desprender da sua obra. A obra que você fez foi para o mundo, não é mais sua. Ou seja, deixe de ser vaidoso. Se até Francisco de Assis manifestou a vaidade, o que diremos de nós? No fundo, o indivíduo virtuoso, o homem honesto, a mulher fiel, o sujeito estudioso, dizem: eu não sou como aqueles que roubam, como a mulher adúltera, como o preguiçoso. Por trás de cada virtude está a confluência que se aproxima do vício e da vaidade. Eu acho que eu já passei bastante do tempo. Vou parar por aqui e a gente vai conversando
depois dessas provocações. Obrigado a vocês. É interessante perceber a fala dos professores e identificar como a vaidade está presente em nosso comportamento o tempo todo. Inicialmente nas roupas, onde nós tentamos chamar a atenção dos outros pelas roupas, pelos adornos. Posteriormente, nos carros, como o senhor falou, né, os homens têm muitas características dos carros. Os pais também não são diferentes, porque eles querem que os filhos tenham os melhores cursos, e ter o melhor curso é ter aquele curso que faz mais sucesso. E fazer sucesso, para a gente, é ser bem-sucedido, ou seja, ter dinheiro. E tudo isso é vaidade. Perceber que a vaidade está inserida em nosso comportamento, talvez seja o primeiro passo para que nós tracemos uma meta de tentar equilibrar, porque talvez a solução para essa questão toda esteja no equilíbrio. Equilíbrio que até mesmo os religiosos, como portadores de uma certa moralidade, ou pelo menos anunciam tê-la, dizem que são melhores do que os outros por não viver as questões mundanas, ou se reservar dos prazeres materiais. E ao dizer isso, eles também estão usando da vaidade, porque o fato de se preservar dos valores materiais, das questões materiais, dá a eles um certo prazer de se sentir superiores e mais próximos a Deus. Isso também é vaidade. Então a vaidade está em nosso comportamento. E pegando a fala do professor Spencer, a fala do professor Saulo, eu pude perceber que nós temos essa dificuldade de identificar e diferenciar o desejo da necessidade. E talvez por isso nós tenhamos dificuldade em entender melhor ou identificar esse componente da vaidade como algo que está nos distanciando desse eu, né, desse ideal de eu, e nos prendendo a esse eu ideal, onde eu tento me eternizar na definição que o outro faz de mim. É importante perceber isso, como nós estamos escravos, porque não sou mais eu que me defino, mas é o olhar do outro que me define. É a impressão que o outro tem de mim que vai deixar claro e vai alimentar a minha autoestima. Talvez nesse momento nós confundimos a vaidade com estima. E precisamos dessa assinatura como se nós, para existir, o outro tivesse que carimbar a nossa existência. E vai lembrar que o desejo, a não realização de um desejo, só nos causa tristeza. A não realização de uma necessidade nos causa a morte. Se nós ficarmos sem comer, iremos morrer. Se nós ficarmos sem uma medicação que é crucial na hora de um adoecimento, de uma enfermidade, nós iremos morrer. Aí sim é uma necessidade. Mas desejo não é uma necessidade. Ele não vai nos fazer morrer. Ele pode nos deixar triste. E se nós observarmos nessa tristeza uma ferramenta, uma oportunidade, como nos diz Heidegger, desse encontro com o ser, esse desvelamento do ser, nós teremos mais capacidade, talvez, de refletir sobre o sentido da vida, que não acontece de uma hora para outra, mas vai se construindo gradativamente. Então, se a vida se apresenta como algo sem sentido, nada nos impede de dar sentido a essa existência. E eu percebo que até mesmo os religiosos, como muito bem falei, têm essa dificuldade, dessa vaidade. E é interessante que o senhor frisou sobre as mulheres que se apegam muito às roupas e o homem mais aos carros, né? Isso está mudando também. Porque cada vez mais a cultura masculina é a cultura da moda. O que é pregado na moda. Quem me observou a entrar e me conhece, viu que eu estou na moda. Isso é vaidade. Não há como fugir isso. Esse exagero, esse apego por estar bonito, com um processo, inclusive, de negação da velhice, porque ninguém gosta de ser velho, eu não gosto, e creio que também os senhores e as senhoras não têm essa simpatia, vai perceber que isso causa uma sensação incômoda de desprazer. E nós não gostamos de ter esse desprazer. Então, não é só as mulheres, mas também hoje os homens têm se esforçado cada vez mais por preencher esse padrão, né, de uma cultura que é toda gerada no consumismo, que vai cada vez mais gerar uma matriz de inveja, né, e sofrimento por consequência, porque estamos o tempo todo a nos comparar com o outro. Um fator interessante que vocês pontuaram sobre a questão da humildade,
né, que aparece nesse enredo aí, como algo que poderia nos dar um pouco de sanidade diante da vaidade, eu percebo que, inclusive, nós iremos conhecer que é dito que os humildes herdarão o reino dos céus. Né? Eu diria que não só o dos céus, se os céus realmente existirem, mas certamente herdarão o da terra. Porque essas pessoas, né, conscientes de si e preocupadas com a construção desse ideal de eu, aquilo que os constitui na intimidade, terão muito mais capacidade de conviver em equilíbrio e não sofrerem da híbris grega, que é o desequilíbrio, esse confronto, essa dualidade que o tempo todo nós estamos a vivenciar. Talvez a solução para essa questão toda esteja muito bem exemplificada no budismo, que é o equilíbrio, que é o caminho do meio. E eu tenho que saber ponderar. E é por isso que eu mencionei no início que talvez a vaidade intelectual seja a pior de todas, porque nós ligamos a razão e a deixamos frágil. E com isso não conseguimos raciocinar acerca daquilo que nós somos, acerca daquilo que nos constitui. E eu queria mais uma vez, já para finalizar essa minha fala, e convidá-los a falar um pouco, deixando agora a vaidade do lado, porque já sabemos que a temos, a possuímos, né? E estamos extremamente desmotivados, porque nos olhamos diante do espelho e não nos vimos fardados, pelo menos nesse momento não. E a ganância. O que poderíamos dizer da ganância? Muito bem. Você estava falando sobre o desejo, Portela, e eu estava me lembrando do Spinoza quando diz que eu não desejo uma coisa porque ela é boa. Ela passa a ser boa porque eu a desejo. Não é? Então, no padecimento da experiência, digamos, da exaltação do meu eu, que vem com o que nós nomeamos como vaidade, eu causo em mim, eu provoco em mim um grande dano cognitivo. A vaidade cria um dano cognitivo, que é uma alteração na percepção de si mesmo, na relação com o mundo, portanto, com o outro. Então, esse outro, neste caso, ele passa a ser visto justamente como o núcleo da minha ganância, ou o obstáculo para a minha ganância, ou o fim e meio para a minha ganância. E eu estava me recordando aqui de um aspecto muito interessante que faz uma antinomia com aquilo que cria a ganância como um efeito colateral da vaidade, que significa a sobreposição do meu eu em relação ao outro e a percepção desse outro justamente como meio para a realização da minha vaidade ou como fim. Isso está muito bem representado na liquefação dos laços sociais, em que as pessoas hoje não têm uma vinculação honesta com o outro, a não ser para o usufruto imediato dos seus prazeres, que basta que um momento mais difícil acometa a constelação da relação para que estremeça o laço e a pessoa rapidamente possa perceber o relacionamento como impedimento da sua realização e não como fonte de crescimento. Então, a ganância está refletida, muitas vezes, nessa projeção da sombra de um eu exaltado, onde eu percebo o outro como ameaça e como ser inexistente. E eu me recordo de uma passagem mitológica, onde Ulisses, na representação do guerreiro que viria a ser convocado para a Batalha de Troia, e a Batalha de Troia durou 20 anos, 10 anos de batalha em loco e 10 anos de volta. A volta foi uma batalha maior para a sua casa que a batalha no campo de guerra de Troia. Isso porque os deuses enfurecidos o provocaram, o tentaram de todas as formas, com aquilo que suscita no homem os dois elementos principais, digamos, do espírito da relação do homem com o outro, que é a vaidade e a ganância, quando ele aporta numa ilha chamada Ilha de Calipso. Ele venceu vários obstáculos, o Cântico das Sereias,
a visita aos Cíclopes e terminou pairando na região mais desafiadora a ele, que era a ilha de Calipso, que é o inverso de Apocalipse, quer dizer justamente construção, harmonia. E nesta ilha, que tinha o nome de Calipso, em homenagem à deusa Calipso, ela era uma ilha onde tudo era perfeito. Os rios de leite, de mel, as mais belas mulheres, nenhum adoecimento, nenhum sofrimento. Praticamente, poderíamos dizer, a representação maior do feito, da vaidade e daquilo que a aspiração gananciosa do ser humano poderia lograr na sua breve trajetória. Mas, com o passar do tempo, Ulisses foi padecendo de um sintoma que marca muito todos aqueles que superinvestem no caminho do envaidecimento projetivo, adoecedor, promotor dos transtornos psiquiátricos, como borderline e companhia limitada, e conjuntamente daqueles que terminam em busca enlouquecedora, cada vez mais em busca de alguma coisa e não consegue, não é? Essa insatisfação permanente, como se referia a Schopenhauer, o pêndulo do desejo, não desejo mais aquilo que tenho e passo a aspirar aquilo que não possuo, e eu nunca estou satisfeito, né? O ciclo da insatisfação de Machado de Assis. Um dia o vagalume aspirou ser a estrela aspirou ser a lua aspirou ser o sol, e o sol aspirou ser o vagalume. O ciclo constante da insatisfação. E Ulisses, naquele momento, experimentou tudo isso e disse, para o estupor de Calipso, que ele estava entediado com a perfeição, estava entediado com todas as facilidades, inclusive com a própria imortalidade. O que me faz lembrar também de um conto de Emanuel Swedenborg, quando uma pessoa morrendo, chegando no céu, encontrou o céu à maneira como todo mundo espera, tudo de bom e perfeito, mas notificou que o céu estava vazio. E ele perguntou ao Criador o que tinha acontecido, se ele era o único merecedor de estar ali. E o Criador disse, claro que não, você é o único merecedor de estar aqui. Outros já vieram. O problema é que eu faço a seguinte pergunta quando chegam aqui. O que você deixou na terra que valeria a pena trocar pela eternidade e a imortalidade? Então todos voltam, que é o vínculo com alguém ou com alguma coisa. Então vale mais o afeto, e eu diria que esse é o drama do vaidoso. O vaidoso é a maneira da palavra afeto quer dizer ir para frente. O vaidoso, ele não quer ir para frente, não quer ir para a realidade, ele quer ir de volta para o feto. Ele padece da dependência do vínculo uterino que ele reprojeta na relação com as pessoas, autocentradamente. Significa o seguinte, ele é afeto, ou seja, ele não é afeto, ele é o feto. O vaidoso é o feto que não tem o afeto. Então, nessa experiência em que a gente deixa a marca principal aí, que é o vínculo, Ulisses diz, eu prefiro voltar para minha casa, aos braços da minha esposa Penélope, a estar nessa condição magnífica e perfeita que tanto me entedia. Então, ele rejeita aquele mundo, rejeita a ganância, se desilude com a vaidade. Então, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, a ganância, como sendo o desdobramento dessa vaidade, do feto sem afeto, implica justamente o indivíduo que percebe o outro como ameaça e obstáculo, e, ao contrário deste ganancioso, que é um efeito colateral dessa vaidade, o que salvaria essa consciência tomada pela vanitas, pela caveira com a qual Hamlet dialoga com o coveiro, né? A quem pertence essa caveira, um jurista famoso, e onde estaria esse jurista, se não reduzido a essa simples caveira? A grande pergunta que se faz é justamente que o que rompe com tudo isso é, como diria Emmanuel Kant, amplificação do pensamento, ou seja, eu debater o meu tempo, ter consciência
do meu zeitgeist, o espírito do meu tempo, para voltar àquilo que mais importa, que é justamente a minha singularidade no mundo vincular. E aí eu concluo dizendo a maneira de Winnicott: a primeira experiência que o ser humano tem ao nascer são duas: a angústia, quando sai do ventre da mãe e é expulso para o mundo desconhecido, e o amor, quando recobra o seu corpo, de encontro aos seus seios, e ele entende a natureza ambivalente das coisas e descobre justamente a angústia da separação e a reconquista da segurança. Os dois se dão por uma única essência, o vínculo. Então vamos dizer que Ulisses, rompendo com a ganância de ter tudo, rompendo com a vaidade de ser tudo, descobre que nada disso vale a pena, maneira paulina, se eu não tiver o amor nos braços de quem me ama. Ou seja, talvez a propositura, digamos, o antídoto para essa doença do nosso tempo, a vaidade e, no caso, a ganância, seja justamente a redescoberta da simplicidade como grau máximo de sofisticação e a redescoberta do vínculo, onde eu constituo laços verdadeiros com pessoas que realmente me amam e não a imagem que eu projeto, que eu espero que todos aplaudam. Eu tive várias experiências quando fiz muitas palestras ao longo da minha vida. Várias vezes saí de centros de convenções com 1.500 pessoas e, ao final da palestra, eu me dei conta que ficava sozinho e voltava a pé, muitas vezes, ou de carro para o hotel, e não tinha ninguém a me esperar. E eu fiquei pensando, onde estavam aquelas 1.500 pessoas que me aplaudiram? Ao mesmo tempo que eu ganhei uma visibilidade instantânea, eu me apaguei para elas naquele mesmo instante. Então, muitas vezes, o vínculo com as pessoas verdadeiras, poucas que sejam, é que traz esse sentido existencial que não pode ser jamais, digamos, ser encoberto o meu vazio através dos aplausos, dos likes, das curtidas, seja lá o que for, porque esse é o afã. A pessoa está projetada em cima disso e gananciosamente, cada vez mais, tomada como quem bebe a água do mar, não conseguindo aplacar sua sede espiritual. Isso é muito curioso e é muito interessante pensar. A Anne Frank colocava uma coisa interessante: nós acendemos mais velas para os mortos do que para os vivos, porque sentimos no fundo mais remorso do que gratidão. E eu estava uma vez comemorando o meu aniversário, e as pessoas diziam: vamos, Spencer, apague a vela, apague a vela. E eu fiquei me perguntando por que não poderia ser o contrário. Em vez, nas datas de aniversário, de eu estar apagando velas, acender velas. E por que quando eu morrer vão acender velas para mim? Porque se inverte. Quando eu estou vivo, apago minhas velas. E quando morro, quero que os outros acendam velas? Por quê? Porque, como diria Freud, no caso, todos nós estamos tomados pela pulsão de morte. É dela de que realmente tememos, né? Então, a vaidade nada mais é que o ressentimento da morte. E a ganância, justamente o desespero dessa própria morte. A recuperação disso está na redescoberta do simples e daquelas pessoas com as quais nós temos verdadeiros vínculos. Nem que seja um cachorrinho. Como disse uma paciente minha, certa feita, quando, de muitas viagens que eu fazia, chegava no aeroporto, não tinha ninguém a me receber, chegava em casa, tinha meu cachorro super alegre, aquilo dava uma compensação que nenhuma outra experiência me devolvia. Quem tem um filho pequeno sabe muito bem como é que é isto, talvez quando ele cresce, a alegria receptiva diminua proporcionalmente. Mas o que nós padecemos hoje é aquilo que alguns estudiosos chamam de síndrome de miss out, que é a perda da gratificação minha na constatação da gratificação do outro. Eu estava me lembrando do que eu estava lhe dizendo, quinta-feira, uma paciente minha, empresária em Recife, tinha chegado para mim e ter dito: Spencer, depois de 60 dias de exaustivos trabalhos, eu consegui finalmente ter um final de semana para mim. Isso é muito curioso, você tem tempo para tudo menos para você, né? Porque o tempo é o maior capital que você tem. E ela disse: eu fui para a praia de Porto de Galinhas, onde tem um flat com a varanda
exuberante para o mar de Porto de Galinhas. Deitei na rede, finalmente estou ali no maior prazer do mundo. Agora estou super feliz, finalmente a felicidade. Pego o meu celular, que é o espelho do Narciso contemporâneo, é o nosso celular, né? O celular não é o espelho que eu mergulho, é o espelho que eu quero tirar de quem está lá de dentro, para eu ser visto. Pego o celular, abro o Instagram, a primeira postagem da minha principal amiga: estou em Miami Beach. Acabou minha experiência de Porto de Galinhas. Eu olhei, miserável, está feliz mais do que eu, né? Então, hoje, você faz a avaliação da sua felicidade na mensuração da felicidade do outro, que você nem sabe se esse outro realmente está feliz. Mas o que vale é justamente essa espetacularização da imagem. A imagem hoje vale mais do que o próprio eu. Então, o que recupera a ganância e a vaidade é o vínculo, meu amigo. Em outro momento, eu encerro com essa história sobre o vínculo. Tá ok? Ouvindo a sua fala, eu poderia inferir, que eu acho que eu entendi, que a impressão que eu tenho é que, por amor, nós tentamos agradar a uma determinada pessoa, ao objeto amado. Não é verdade? E, por vaidade, eu quero agradar a qualquer um e a todos. E isso vai me causar angústia. Muito bem. Não é isso? Exatamente. Eu vou abrir agora para as perguntas, né, para que nós tenhamos, para nós fechemos. Eu só vou pedir que as pessoas que forem fazer perguntas realmente façam perguntas, ok? Por quê? Porque às vezes você demora muito para fazer a interrogação, a pergunta, e isso vai roubando o tempo de outra pessoa também perguntar, porque eles precisam responder para voltar novamente para a plateia, ok? Lembrando que o Spencer tem 17 livros publicados, dos quais 2 ele trouxe e estão ali disponíveis para venda, que é O Homem Precário, Colisões entre o Nada e o Vazio, e Idosos, Perspectiva do Cuidado. Os livros estão ali na cantina, no caixa. Quem quiser conhecer, eu sugiro que vocês não saiam sem olhar e conhecer os livros, são muito interessantes. E também nós temos algumas canecas do Café Filosófico. Quem tiver interesse em levar uma lembrança do Café Filosófico, também nos ajudará nos trabalhos sociais lá da residência terapêutica. Perguntas? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Carly. Eu gostaria de saber dos senhores, diante desse século que me parece ser o de falta de entendimento, o século das distorções de informação. Eu tenho um vaidoso e um ganancioso. Num consultório do psicólogo, na sala de aula do professor, qual é o viés que a psicologia, que a pedagogia vai usar para tratar, para orientar, para instruir essa pessoa que nem a capacidade de perceber o seu mal, o mal que o aflige? Eu usaria que abordagem, como é que eu chego nessa mente que nada entende para falar de um assunto que ele nem sabe? Como é que a psicologia e a pedagogia abordaria? A gente tem que... Primeira coisa é o exemplo. Não tem nada mais pedagógico do que o exemplo. As pessoas aprendem muito mais com o que a gente faz do que com o que a gente diz. A nossa forma de cuidar do outro, de tratar o outro e de se relacionar com o outro, ela é fundamental como exemplo para aqueles que nos rodeiam. A vaidade parece que é algo que vai existir sempre. O problema é a comparação. Se naquele meio que a gente vive estimulando a competição e a comparação com os outros,
aí a gente está reproduzindo essa tentativa de anular o outro. E essa, para mim, parece uma questão muito básica, a questão da comparação. Eu me comparado ao outro. O outro como algo que precisa ser diminuído para eu ser exaltado. Isso coloca os conceitos de humildade tradicionais, né, como o indivíduo humilde, ele é confundido com o indivíduo que se humilha, aquele que se rebaixa. Isso não é humildade, né? É humilhação. A humildade é quando a gente desenvolve a capacidade de perceber a grandeza do mundo e, diante dessa grandeza, a gente se sente pequeno. Ou seja, olhar nessa sala aqui e fazer uma reflexão. Como é que essa cerâmica foi feita? Quanto tempo ela passou do forno para esse esmalte não sair quando a gente anda? Como essas cadeiras de plástico foram construídas? Como é que a energia elétrica se transforma em luz? Como é que uma voz entra por um fio e sai numa caixa de som? Se a gente começar a olhar ao nosso redor a quantidade de coisas que a gente desconhece, em detrimento da pequena parcela de coisas que nós conhecemos, se a gente começar a fazer esse exercício de olhar e perceber o que ainda nos falta conhecer, a gente vai começando a se transformar num indivíduo humilde pela percepção do que está ao nosso redor. E nisso, a gente começa... Eu estou falando de coisas materiais. Imaginem pessoas, sujeitos que são muito mais ricos. Qualquer um indivíduo é mais rico do que uma cerâmica, do que uma lâmpada. Então, essa pluralidade do outro, essa possibilidade de eu dar ao outro a oportunidade do outro estar certo, de o outro ter algo a dar, a oferecer. O que Paulo Freire coloca com muita propriedade. Não existe ninguém no mundo que não tenha algo a ensinar, como também não existe ninguém que não tenha algo a aprender. Então, na minha relação com o outro, com aquele que eu qualifico como A, B ou C, quando eu diminuir o processo comparativo e eu estabelecer exatamente o que Spencer estava falando de vínculo, ou seja, desse elo afetivo com o cuidado, imerso numa relação de respeito e numa relação de cuidado. Esse exemplo, na hora que o outro vê que é escutado, aí você começa a transformar as suas relações. E esse exemplo, ele é muito mais rico, muito mais transformador do que meramente um discurso da vaidade ou um discurso da ganância. Boa noite, professor Spencer. Aqui, meu nome é Ariel e gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Eu deixei bem anotadinho aqui para me nortear melhor. Ele pode ser um pouco complexa ou não. Para mim para o senhor. Sabendo que houveram, segundo Freud, 3 feridas narcísicas, com Copérnico, com Darwin e com a própria psicanálise que ele estava erguendo. A pergunta que eu tenho para o senhor é: hoje em dia, há uma 4ª ferida narcísica? E se há, qual ela é? A felicidade. Você pode... A obsessão pela felicidade. Não é? Eu diria que a felicidade é um golpe narcísico, porque quanto mais você olha para ela, mais ela foge de você. Ela é uma jovem muito tímida. Não se conquista pelo olhar. A maneira de Mário Quintana, eu preciso cultivar meu jardim para que as borboletas venham a tentar sair do meu jardim correndo atrás delas. A felicidade virou, paradoxalmente, a grande doença do nosso tempo. Nada contra a felicidade, mas traz o engodo do não sofrer.
Gerações pretéritas entendiam que o gozo também estava na competência de saber sofrer. Não é uma defesa ao sofrimento, uma defesa à dor, mas era um reconhecimento humilde que a constante da vida é a dor. E isso eu desafio qualquer pessoa, se você colocasse um holter espiritual em você, capaz de medir todos os seus batimentos cardíacos referentes às suas emoções, você detectaria que grande parte deles oscilaria entre a preocupação, a ansiedade e o medo. E sobraria muitos poucos batimentos relativos a momentos de prazer, alegria ou felicidade. No entanto, nós, hoje, numa cultura narcísica, nós acreditamos que esse projeto é realizável a todo custo, através da saúde perfeita, através do corpo perfeito, através da própria negação da morte, como propõem alguns transhumanistas, que nós transferiremos nossa consciência para uma robótica que poderá, de fato, nos dar essa imortalidade. Quanto ao nosso drama ao ser carbono e a nossa trama em busca do ser silício, busco o silício porque o silêncio do carbono que sou me atormenta. Então, eu quero me imortalizar na matéria cibernética. Então, eu diria que o quarto golpe é a felicidade pelos seguintes termos. Porque a felicidade, como um gozo permanente, no controle geral do que a nossa condição permite, nos adoece mais do que propriamente acreditarmos nessa realização, que eu diria, um surto, um delírio do nosso narcisismo, ainda, diria, psicotizante. Tem uma passagem em Rubem Alves interessante, que é o seguinte: ostra feliz não faz pérola. E ele não estava fazendo defesa, como nem eu estou, a dor e o sofrimento. Eu não estou negando a dor e o sofrimento. E estou, inclusive, distinguindo o sofrimento de dor, porque o sofrimento é a interpretação que eu dou à dor que eu sinto. Eu posso ter uma dor de câncer com sofrimento de dor de cabeça, posso ter uma dor de cabeça com sofrimento de câncer. Não é o que eu sinto, é como eu interpreto. E Rubem Alves conta justamente que ele tinha, neste pescador, como metáfora, encontrado várias ostras, dentre elas uma isolada que tinha um cântico triste. Esse pescador pegou todas e fez uma sopa de ostras, e tomando-a, percebeu algo endurecido na sua dentição, que ele identificou como uma belíssima pérola, e entendeu que aquela pérola vinha da única ostra, justamente aquela que tinha um cântico infeliz. O que me remete também a um pensamento de um famoso escritor francês, Mirabeau. E aí eu chego, digamos, talvez, a sua complexa questão, qual seria o quarto golpe narcísico, e paradoxalmente, talvez para muitos, sendo a felicidade, ou os modelos de felicidade propostos, que é o seguinte, diz Mirabeau: a vida é bela demais para eu desejar dela apenas a felicidade. Ok? A próxima é aqui mesmo, né? Parece? Professores, boa noite, me chamo Vitor. E a minha dúvida ela é bem mais simplória do que o do nosso colega aqui. Eu gostaria de perguntar aos dois, ao professor Saulo e ao professor Spencer, a respeito disso. Eu vejo que ambos têm os cabelos grisalhos e têm uma história e uma experiência de vida enorme. E dentro dessa história enorme, vocês têm um conhecimento colossal, que é o que faz a gente, estudante, desejar isso com apreço, esse conhecimento, essa liberdade sobre como manipular aquilo que a gente conhece para entender de forma mais livre. E a minha dúvida, enquanto os dois falavam desses conceitos maravilhosos de vaidade e ganância, era sobre como vocês, como homens também mortais, conseguem enxergar
na vida de vocês essa vaidade e essa ganância? Como vocês conseguem lidar com isso no dia a dia, sabendo que o conhecimento nos traz a angústia, como o professor Spencer nos falou? Como é que vocês lidam com essa carga tão grande e não conseguem se deixar abater, não conseguem se deixar se prender pela angústia do conhecer tanto? Essa é a minha pergunta. Eu preciso assumir os meus limites. Na hora que eu nego, na hora que eu recalco, eu escondo e aquilo vai se manifestar de alguma outra forma, explodindo em agressões, em violências. O caminho é a gente assumir quem nós somos. E aí está em... Todos já conhecem, né, a grande frase do oráculo de Delfos, né, conhece-te a ti mesmo. E existem instrumentos na vida que nos ajudam a nos conhecer. Eu acho que os processos psicoterápicos e a análise é um caminho que nos ajuda a lidar com isso. Eu faço análise há 24 anos, na busca de me entender. E nesse caminho, eu me deparei com uma série de aspectos meus que eu desconhecia, ou que eu não queria ver. E aí a gente vai passando por alguns momentos de surpresa, de medo, de ir descobrindo que a gente não é tão honesto como a gente achava que era, que a gente não é tão inteligente como a gente achava que era. E aí a gente vai nos destituindo daquele lugar que era ilusório. E aí a desilusão como uma importante companhia. Porque quem tem medo da desilusão é aquele que pretende permanecer iludido. E depois de um tempo a gente começa a se acostumar. E aí a gente começa a aprender a lidar com os nossos defeitos, porque a gente já não se acha tanto quanto a gente achava que era. E aí vai ficando mais fácil. E aí cada vez que a gente estuda, e nesse momento o estudo da vaidade, ele serviu para me mostrar, né, alguns pontos das minhas vaidades, e isso é importante para eu aprender a lidar com ela, sem que isso prejudique outra pessoa. Como é que eu estou lidando com a minha vaidade diante do outro? Não anular o outro, não querer diminuir o outro ou prejudicar o outro, e começar a olhar para o outro com um olhar diferente. E hoje, antes de vir para cá, eu passei num velório de um pai de uma amiga que morreu essa madrugada. E no caminho eu estava pensando exatamente sobre essas questões, e muitas vezes essa coisa do nosso olhar meramente para nós, onde a gente não consegue enxergar o outro, até num velório, quando muitas vezes as pessoas que estão chorando por causa de si, e não por causa do outro. Ai, o que será de mim agora sem ele? Meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Aquele choro, aquela lágrima, continua sendo um olhar meramente para nós. Então, nesse processo de caminhar, a gente precisa fazer uma quebra, né? Uma quebra desse olhar, né, exclusivo para a minha personalidade, e dar a oportunidade de que o outro seja também um outro manifesto, que eu ouça o outro. Porque vivemos numa sociedade com muitas pessoas numa solidão. Porque quando alguém chega para a gente para dizer algo, imediatamente eu retruco. Eu fiz vestibular esse ano para tal área. Aí a outra pessoa, em vez de perguntar, e aí, como é que foi, está gostando?
Aí faz, eu não quis nem fazer, porque esse ano não deu. Se uma pessoa diz, eu tenho 43 anos, e assim, a outro já responde, mas eu tenho 38. Em vez de você ouvir o outro, você está sempre tentando responder ao outro algo seu. Você não escuta. O indivíduo chega em casa cansado e diz, eu estou tão cansado, outra pessoa fala, eu também. Em vez de perguntar o que é que lhe cansou tanto hoje, como foi o seu dia, mas eu não, eu vou retribuindo, ou seja, eu não escuto o outro. Eu estou com dor de cabeça, aí o outro faz, rapaz, eu tenho uma enxaqueca terrível. Ou seja, a minha escuta, o que eu falo a partir da tua pergunta, é a gente começar a se entender, né? A gente começar a se permitir ser um indivíduo em construção, e não esse sujeito ilusório, perfeito, pronto, mas um sujeito que está caminhando. E aí a gente vai achar as pedras muito mais comuns no caminho e vamos se assustar menos diante delas. Uma pergunta foi para os dois, né? Eu vou tentar compartilhar um pouco da minha experiência. Certa feita, um repórter o visitou e pediu para que o conduzisse à sua biblioteca. E o repórter ficou fascinado com o quantitativo de livros da biblioteca, que eram em torno de 15 mil obras. E ele perguntou a Humberto, você leu todas essas obras? Uma pergunta quase afirmativa. Surpresa quando o Eco falou na negativa. Não, eu não teria tempo para ler 15 mil livros em minha vida. Então ele perguntou, por que você conserva uma biblioteca com 15 mil livros? Para continuar me lembrando que o que eu não sei é muito mais vasto daquilo que eu penso saber. Eu tive duas relações na academia. A primeira relação foi o saber me trazia, digamos, uma experiência de envaidecimento. Depois eu comecei a perceber que aquele conhecimento, quando não está associado ao amor, que é a experiência bíblica e da filosofia, amor ao conhecimento, e quando é que ele está associado ao amor? Quando você o compartilha, quando você é produtivo na sociedade, quando você disponibiliza aquilo que você estuda e transforma o produto do seu saber em, digamos, técnicas, tecnologias, serviços, isso e aquilo, é que eu comecei a desinvestir nessa questão por achar que eu não conseguiria dar conta de estudar, porque confirmava a minha ignorância. E eu comecei a entrar no processo de achar que agora eu estava finalmente entendendo a alusão medieval e a maneira de Humberto Eco, que o bom do saber que você não sabe, a maneira socrática, mas isso também estava me trazendo uma outra vaidade, a vaidade não do saber, a vaidade do não saber. Então eu fiz um pacto comigo. Eu não tenho como deixar essa vaidade de lado. Eu tenho que fazer uma contenção dessa vaidade. Eu tenho que estar consciente de que esta vaidade é como um espinho numa flor. Cumpre uma função de poder estar me divertindo até certo ponto, de que eu tenho limites, mas eu não posso permitir que esse espinho cresça tanto a ponto de cortar as pétalas da flor que pretendo ser. Então eu tento harmonizar essa relação contendo-a. E aí eu consolido isso com o lembrete que o escravo fazia sempre aos imperadores na travessia da Via Ápia, depois de trazerem grandes conquistas, em anexar novos impérios ao Império de Roma, e ali estava ele para receber os loiros, os aplausos daquela multidão, e o escravo soprava-lhe aos ouvidos, dizendo, lembras-te que tu és pó, para que ele baixasse a bola, porque, como tinha dito, a vaidade cria um dano cognitivo de uma autopercepção exaltadora de si, isso expõe você a muitas vulnerabilidades, que eu poderia dizer o seguinte,
Talvez a relação mais honesta, a maneira de La Rochefoucauld, quando diria que as virtudes não passam dos disfarces de muitos dos nossos vícios, seria reconhecer, não tem como deixar de ser vaidoso. No entanto, tem como eu estar consciente de que ela existe e pô-la a uma boa causa, que é justamente de me integrar ao outro no compartilhamento daquilo que eu construí. Então, eu poderia concluir dizendo o seguinte: sou pó, mas eu tenho duas opções: ser o pó que suja ou o pó que brilha. Então, eu prefiro o pó que brilha. Que seja. E eu acho que filosofia é isso. Então, quando nós idealizamos esse projeto, e o professor Spencer foi pioneiro do primeiro e me ajudou muito na consolidação dos outros, foi com esse ideal, de trazer o conhecimento de uma maneira mais simples, de acabar com a ideia de filosofia como algo sagrado. Então, desde já, nós iríamos profanar esse conhecimento, torná-lo acessível às pessoas. E nessa brincadeira estamos no quinto. E com certeza o sexto já está previsto, acho que para novembro nós teremos já temos um palestrante que já confirmou presença no sexto Café Filosófico, que o tema está sendo discutido, mas tudo indica que vai ser sobre maturidade e envelhecimento. E já convido vocês de antemão e peço que vocês compartilhem essa ideia, porque o evento é gratuito, o evento é gostoso, vocês tiveram uma experiência única de ficarem à vontade, o ambiente é legal, a comida é boa, então venham, esse é o apelo que eu faço. Então, desde já eu agradeço a vocês, não se ausentem sem visitar os livros do Spencer, sem conhecer um pouco mais das nossas canecas. Quem quiser levar lanche para casa, vai nos ajudar. Como eu disse, o dinheiro vai ser revertido para as residências terapêuticas que nós damos suporte. Agradeço imensamente a colaboração e o crédito nos dado pelo professor Spencer, pelo professor Saulo. Para nós é de enorme importância contar com esse suporte da academia para clarear, né, o conhecimento, trazê-lo de uma maneira bem simples. E gratidão. Eu acho que a palavra da noite é gratidão. Hoje estamos gratos por termos, nessa tarde, início de noite, nos alimentado de um banquete inigualável.